Sônia Cristina Marini, obrigado, querida. Excelente análise. Mas se não Alckmin, então quem? Essa é outra pergunta dolorida, né? Dolorida. Eu vou deixar vocês meio loucos aqui, mas eu vou dizer sinceramente: se é para pegar alguém que ofendeu o PT o tempo todo, que não tem chance nenhuma de ganhar a presidência, não vai agregar muita quantidade de voto, então senta com o Ciro, né? Se é para pegar um cara que vive dando butinada no PT, que não tem voto, então senta com o Ciro, que pelo menos o Ciro não tem aquele calhambaço de coisa, de corrupção nas suas costas. É um cara que a gente pode conversar, é um cara que traria o PDT, é um cara que está muito mal nas pesquisas aí, né? Então senta com o cara. Se é para pegar um cara de direita, que tem lá um histórico meio estranho, que também tem os seus rabichos de corrupção, e que de repente, né, voltou-se ao passado, relembrou o seu lado de esquerda e se aproximou da gente, então chama o Renan Calheiros, que pelo menos bateu de frente diretamente com o Bolsonaro enquanto estava na CPI, né? Então pega o cara. Então, assim, acho que das mesmas características de Geraldo Alckmin, tem gente com muito mais a agregar a nós. Agora, eu já falei isso várias vezes, eu queria uma vice mulher, de preferência da região sudeste-sul, tá? Com os seus 45 a 60 anos, tá? E que dialogasse e que tivesse histórico político. É a dona da Magazine Luiza. Não. Essa mulher nem pintada. Vocês têm que parar de endeusar as pessoas. Não é porque a pessoa fala bonitinha em um determinado momento para defender preto, para defender pobre, que a gente tem que abrir os braços e dizer, querida companheira. Não. Calma. Agora, quem é essa figura hoje no Brasil? Eu desconheço, realmente. E aqui reconheço a minha falta de conhecimento. Não sei. Manuela, eu já falei várias vezes. Manuela é uma das figuras mais fantásticas da política brasileira. É uma daquelas figuras que ainda vai nos dar 20, 30, 40 anos de alegria, mas hoje ela não agrega votos. Especialmente dentro daquele nicho que a gente precisa agregar, que é classe média, pessoas aí dos seus 30 e poucos, 40, 50 anos, que porque são extremamente conservadores, não têm o menor interesse de ver uma mulher jovem na condição de vice-presidente. Se nós estamos com medo de ter Geraldo Alckmin, já imaginou aquele conservador de centro-direita pensando em votar no Lula e olhando como vice a Manuela, e a Manuela fazendo assim, e aí, vamos lá, gente? Não. O cara vai dizer, não voto. Voto nulo, mas não voto nessa mulher. Infelizmente, as transições geracionais no Brasil, não é só no Brasil, em todos os lugares, elas são lentas, elas vão se dando aos pouquinhos, e algumas pessoas ficam presas ali no momento, né? E aí estão muito à frente do tempo político delas. Eu acho que a Manuela é um exemplo desse. Ela está muito à frente do tempo político dela. Então, a gente ainda precisa de um pouquinho de tempo. Agora, quem é que vai fazer esse papel? Quem é que pode entrar lá? Por exemplo, se a nossa governadora... a Fátima Bezerra, por exemplo. Se a Fátima Bezerra não fosse do PT e não fosse do Nordeste, era ela que eu pegava. Né? Não fosse do PT, porque ela sendo do PT, nós faríamos uma chapa pura que, nesse momento de agregado, não seria legal. Né? E se não fosse do Nordeste, porque no Nordeste já tem o apoio efetivo para Luiz Inácio Lula da Silva, então nós precisaríamos agregar. Né? Mas o problema é isso, que ela está num local onde majoritariamente a gente já tem um apoio muito forte e ela é do Partido dos Trabalhadores, então não dá. Então fica uma situação meio complicada, né? meio difícil, meio... E se a gente pensasse num vice ao estilo Zé de Alencar, ou seja, fora da estrutura política, com representatividade em outro campo, um campo social, um campo cultural, num campo... Enfim, se a gente pensasse assim, por exemplo, a desembargadora Kenarique Bujuica, por exemplo. É um nome que esses dias eu pensei.
mulher, não é do campo político, mulher de fibra forte, com um passado dentro da instituição, dentro da magistratura, uma figura, né? Mas a questão é, e se? Será que ela aguenta o tirão? Será que ela aguenta, sem experiência política, aguenta governar? Tem mais esse problema. Tinha que ser uma pessoa que tivesse condições de, no caso efetivo de alguma merda, assumir e dar seguimento aos planos de transformação que a gente precisa no Brasil. É muito complicado. É muito complicado. Por isso que quem tem que definir são eles lá, né? Mas, de novo, não me cobrem silêncio e não me cobrem cabeça baixada. Eu vou estar aqui, já falei isso para vocês, puxando o velhinho da barba lá para cada vez mais para a esquerda. E se eu tiver errado, gente, não tenho problema nenhum de fazer uma live com vocês aqui e dizer: errei, Geraldo Alckmin foi fantástico, ajudou em tudo, segurou ali, o golpe não aconteceu por causa dele, depois ele viajou para São Paulo, bateu no peito e disse: não vai subir ninguém, não vai subir ninguém, segurou os golpistas lá, mas eu acho que isso não vai acontecer.